volto aqui, senhor presidente, da tribuna desta casa, para repercutir novamente a violência contra as mulheres. Essa é a realidade do nosso país, do nosso Estado. A covardia já ultrapassou os limites da época, essa que é a verdade. Eu abro aqui a tribuna e gostaria que fosse filmado aqui, meu amigo. Advogada apanha do namorado e pula do carro. E a outra matéria, enfermeira leva soco, quebra maxilar e perde 7 dentes. Isso é todo dia. Recentemente, em função daquele ato de covardia com a brilhante médica Milena, que foi assassinada aos 38 anos de idade, em plena vida, com 2 crianças, uma de 2 e outra de 9, houve uma passeata. Eu acho importantíssimo a passeata, mas o que resolve, gente, nós temos que ser práticos. O que resolve é a pena, é penalizar o cara, o indivíduo que procede dessa forma, que pega uma enfermeira, ou como também a Milena, indivíduo desse não pode tomar menos do que 20, 30 anos de cadeia. É um absurdo realmente o que vem acontecendo, deputado Hudson Leal. Eu não digo que vem acontecendo até mais, mas vem sendo mais denunciado, né? Por ter agora a Lei Maria da Penha, deputado Bruno, que ampara essas mulheres, que denunciem e que a maioria desses casos não fiquem impunes. Então isso aflorou mais ainda para que essas mulheres viessem a denunciar. É uma pena que a maioria desses casos acontece entre 4 paredes, onde poucas vezes a polícia tem acesso ou só ficam sabendo quando se denunciam. Quando é no caso dessa jovem que aconteceu no meio da rua, as pessoas veem e logo partem para ajudar ou denunciam, e as pessoas, nem assim, né, pastor Mansur, os agressores às vezes se intimidam. Mas você também vê que houve a impunidade, como disse aqui o deputado Zé Esmeraldo, muito bem colocado, onde a Jéssica foi agredida, e uma dessas pessoas que agrediram a jovem era um rapaz que causou as lesões na vítima, já tem passagem policial e está foragido. Então, assim, é triste você ver também a polícia fazer o papel dele, enxugando gelo, né, deputado da Vitória? Vai ali, prende o vagabundo na audiência de custódia, praticamente é solto novamente e volta a cometer os mesmos crimes. Infelizmente, é muito triste isso que vem acontecendo. Várias patologias, elas são cuidadas e tratadas com medicamentos. E, às vezes, até com segregação do seio social. Internação na modalidade compulsória ou voluntária. Mas nós estamos vivenciando momentos em nosso estado, em nosso país, onde os estupradores, os devassos sexuais estão extrapolando, atacando pessoas nos coletivos, atacando pessoas nas ruas, nos consultórios, nas suas residências. Portanto, há 2 semanas atrás, o delegado Pasolini, que é o delegado da Delegacia de Proteção de Criança e do Adolescente, ele deu uma entrevista a um jornal de grande circulação do Estado, falando sobre a castração química, os direitos humanos, a ordem dos advogados, tudo já se manifestaram. Todos já se manifestaram contra. Mas eu estou apresentando um projeto nesta casa, neste sentido. Porque se o elemento não tem o controle da sua natureza sexual e fica atacando as pessoas,
ele tem que ser devidamente castrado quimicamente. Isso não quer dizer que é castrado fisicamente. Isso implica em dizer que os remédios que ele tem que tomar para diminuir a tara, para diminuir a vontade incontrolável, insana desse cidadão, possa ser acolhida. A luta pela saúde pública não tem partido. A luta pela saúde pública não tem bandeira ideológica, é a população que sofre, ela tem que estar em primeiro lugar. Então essa é a nossa mensagem, sabe? Tem coisas que precisam unir a sociedade, precisam unir aqueles que se posicionam pela coletividade. E esta é uma agenda de unidade para o Espírito Santo. O ministro Ricardo Barros é daquelas figuras, ele é político, mas ele parece um técnico. Olha, eu nunca vi uma pessoa tão rápida, tão fácil de lidar, tão simpático, tão assim, acessível e tão com uma comunicação tão direta com as pessoas. Trazer 19 milhões, quase 20 milhões para o Estado, não é qualquer coisa, é dinheiro em qualquer lugar do mundo. Eu quero parabenizar o ministro, né, que trouxe aqui hoje 9,5 milhões para ampliação dos leitos da unidade de terapia intensiva, UTI, mas e também assegurou que o dinheiro já está em caixa. Isso é de uma importância vital. Quando um gestor, quando ele fala e diz que o dinheiro está em caixa. Então o dinheiro está em caixa. E o que está faltando, e aí a gente continua falando aqui, são projetos. Os projetos, por exemplo, Vila Velha. Vila Velha, ele disse que não trouxe nada, não recebeu os projetos. Tem que receber o projeto, tem que receber a demanda, tem que estar lá. Por que que Viana recebeu? Por que que Vitória recebeu? Tanto no hospital infantil, e a obra nós vimos lá inaugurando, que coisa extraordinária, também a UCAM recebeu, porque os projetos chegaram e foram executados. Tem que ter o projeto, então não tem outro caminho. Há 2 semanas atrás, nós falamos sobre a situação do Instituto Coração, do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. E ali se constatou, numa visita como presidente da Comissão Especial de Assuntos da Saúde, constatamos alguns problemas importantes. Mas como importantes? Da fila enorme que tem o Instituto Coração, esperando a oportunidade de uma operação. Até março do ano que vem já tem uma fila enorme, que não é apenas de Cachoeiro, mas é de todo o sul do estado e também da Grande Vitória e até do norte do estado, porque o Instituto Coração hoje é um dos melhores que tem, não é apenas no Espírito Santo, é no Brasil, e com menor índice de mortalidade, o que registra a capacidade e a idoneidade de médicos, enfermeiros e funcionários e a direção do Hospital Evangélico de Cachoeiro. Ali se constatou que a Secretaria de Educação do Estado, que faz o gerenciamento do sistema SUS do Espírito Santo, que o Ministério da Saúde diz que é o responsável, porque não faltará nunca recursos para o atendimento de urgência ao Espírito Santo. Só autoriza, meu caro Padre Honório, 22 operações. 22. E o corpo clínico, operatório, pós-operatório, UTI, tem capacidade para atender até 70, de 60 a 70 pessoas com problema coronário, com a necessidade de ter uma operação do coração. Instituto de Primeiro Mundo,
Sua estatística faz inveja até a Houston, nos Estados Unidos, sob o comando do Dr. Luiz Daniel, um médico que nós fomos buscar no Nordeste, depois dele ter ido embora de Cachoeiro de Itapemirim, e não sabemos o que está acontecendo com esse governo. Uma coisa é você ser oposição, uma coisa é você falar a verdade. Oposição, eu sou o governo do Estado, mas o governo do Estado não pode ser oposição ao doente, ao necessitado, àquele que tem esperança de viver e estão brincando com a vida daqueles que estão lá numa fila interminável para serem atendidos. Eu gostaria de me reportar hoje, nos minutos que me faltam, ao que está acontecendo no Congresso Nacional. O país está paralisado em prol de salvar o mandato de um bandido, que é o presidente Michel Temer. Não bastasse a compra dos votos dos deputados para salvá-lo através de emendas e cargos, o governo passa a atender a pedidos esdrúxulos das bancadas. No dia de ontem, o Ministério do Trabalho, salvo engano, aprovou medidas que flexibilizam o combate ao trabalho escravo. O Brasil, nos últimos anos, ele vem sendo citado como exemplo de combate ao trabalho escravo no Brasil. E não são poucos os casos. Agora, para atender a uma reivindicação da bancada ruralista, que protege muitos fazendeiros e latifundiários que se utilizam de trabalho escravo, se flexibiliza essas normas. Então, de agora para diante, para liberar o nome de empresas ou fazendeiros que se utilizam de trabalho escravo, só poderá fazê-lo o próprio ministro. De agora em diante, os auditores que fazem a fiscalização só poderão autuar os proprietários de terras com trabalho escravo caso haja um policial junto para lavrar o ato. Do contrário, a ação se tornará nula. É impressionante a que ponto chegou esse país, onde o governo deliberadamente para os trabalhos do Congresso, nada mais tem importância, não se observa mais se falar do orçamento nacional do ano que vem, não se observa mais se falar de reforma, só se fala na questão da votação de, mais uma vez, salvar o bandido que ora dirige o país, que é o presidente da República. Então, é lamentável de como é que essas coisas estão sendo conduzidas e como há uma pasmaceira generalizada. Onde estão os protestos do ano de 2013? Onde estão os protestos que fizeram para provocar o impeachment da presidente Dilma? Então, naquela época se dizia que iam derrubar a Dilma para depois derrubar os outros. E cadê esses movimentos agora? Agora, onde se prova, porque as provas contra o Michel Temer em relação aos ilícitos cometidos por ele são mais do que robustas, assim como as provas contra o Aécio Neves no Senado também. Então, assim, impressiona como o país observa tudo isso acontecendo e você não vê uma manifestação em relação a essas coisas, você não vê as organizações que outrora estavam nas ruas por outros motivos, agora se manifestarem em relação a isso. É lamentável que o país esteja paralisado em benefício a uma pessoa como o presidente da República. Muito obrigado, presidente. Em mais uma das agendas na Ordem dos Advogados do Brasil, Vossa Excelência, que é advogado, nós estávamos lá representados pela assessora da Assembleia, a Erlane Munhaz, que aqui se faz presente, e ela sugeriu que a Ordem dos Advogados pudesse fazer uma ação em conjunta, porque eles têm deliberados ações para tratar desse tema junto com a sociedade e defender aquilo que é de direito do cidadão, que o contrato feito com a população do Espírito Santo, da duplicação da BR-101, seja efetivamente cumprido. A união de forças, como informado já aqui, que nós tivemos a participação lá da FAMOPS, a participação
de várias instituições, dentre elas quero citar a instituição da Grande Loja Maçônica do Espírito Santo, quero citar também os representantes das demais variadas representatividades e segmentos que fizeram presente ontem. Afirmar a esse representante que a Assembleia se fará presente, tendo em vista a condução com respeito aos representantes do povo que nos foi trago nessa reunião. Vamos deliberar hoje, pela frente parlamentar, que nós pudéssemos estar decidindo as nossas ações também em loco, nas praças de pedágio, como já foi deliberado aqui também, no mesmo dia, na mesma data e na mesma ação com essas instituições, tendo em vista que essa não é uma bandeira da Assembleia, não é uma bandeira da OAB, é uma bandeira da população do Espírito Santo, é uma bandeira daqueles que esperam, pelo menos, que aqui no Brasil ainda se cumpra contrato, coisa que em qualquer país a gente sabe e acompanha, que você assinou num documento contratual, naturalmente você tem ali prazos e compromissos estabelecidos sendo cumpridos. Parece que no Brasil está sendo diferente, no Espírito Santo pior, porque a Eco 101 é o exemplo mais contundente em relação a isso. É a maior vergonha já apresentada para o Espírito Santo, é esse contrato da NTT, que representa o governo federal, com o nosso povo capixaba, com essa Eco 101. Por trás da Eco 101, já falado aqui, estão uma das as maiores empresas do nosso estado, que eu já citei o nome de todos e vou citar quantas vezes precisar. Eles participaram de uma licitação, alguém tem que me provar o contrário, já decididos e não cumprir contrato. Aonde se viu? Qualquer empresa pequena, deputada Eliana Nadalto, qualquer empresa mediana, ela entra num projeto depois de calcular viabilidade financeira, calcular qualquer fato que possa acontecer para reduzir lucros, calcular também algumas impossibilidades, como ter dificuldade nos órgãos ambientais em expedir licenças, coisa que não acontece com empresa grande, porque tem uma assessoria grande, um exército de assessores, e principalmente de assessores jurídicos, muitos advogados, que já prevêem tudo isso. Então, o argumento de que as licenças ambientais não saíram, olha, espera lá, não tem bobo mais aqui no Espírito Santo não, porque nós já estamos doutores. O cidadão capixaba está calejado de calote, e não vai ter calote na Eco 101. Aceite quem quiser, mas nós não vamos aceitar. Eu acho até muito louvável se tentar prestar uma homenagem a Dr. Elcio Álvares, uma pessoa que trabalhou aqui junto conosco na Assembleia, de uma forma sempre equilibrada, uma pessoa que sempre respeitou todos nós, foi um grande presidente da Assembleia, tem vários méritos nessa casa, como governador do estado que foi, como presidente aqui da Assembleia, em todos os lugares que o Dr. Elcio passou. Mas eu acho complicado, em termos de comenda, esse tipo de... Por isso que eu votei contra a urgência, para que a gente pudesse discutir melhor algum formato que viesse homenagear Dr. Elcio Álvares, mas que não fosse comenda, por conta da envergadura da comenda. É uma comenda que ela seria conferida a cidadãos brasileiros que se destacarem nacional ou internacionalmente, atuando com criatividade inovadora e de comprovada eficiência e notável saber no âmbito do serviço público ou quaisquer dos poderes e entes federados. Dr. Elcio participou do governo de nosso estado numa época muito sombria de nosso país. Nada contra o Dr. Elcio, sei que ele governou com muita decência, mas foi na época da ditadura militar. E muitos que trabalham com esses processos científicos, com esse trabalho, podem até criar um constrangimento para as pessoas que vão receber, ou até mesmo para a homenagem da pessoa que foi Elcio Álvares, de pessoas que se recusarem a receber, por conta desse histórico de governador de uma época da ditadura. Então, eu votei contra a urgência para que se ponderasse. Por exemplo, todos nesse estado sabem que Elcio Álvares, na época que era governador, foi um dos que mais, deputado Ferraço, lutou nesse estado para que a terceira ponte fosse feita. Talvez denominar Praça do Pedágio, talvez denominar
sabe, parte da ponte, para poder dividir com outro nome do outro deputado que não trabalhou com o empenho que o doutor Elcio trabalhou para que a terceira ponte existisse. Então, alguma coisa que pudesse estar prestigiando o Elcio Álvares, lembrando o nome de quem foi este grande político do nosso Estado, mas sem causar até mesmo a memória dele e a pessoa que vai receber esse constrangimento por conta da história. E não tem como apagar a história, não tem como dizer que o doutor Elcio, que Deus o tem em bom lugar, não foi governador desse Estado na época da ditadura. Nós aprovamos aqui, há poucos instantes, o projeto de lei complementar 29/2017, encaminhado pelo governador Paulo Artung, que altera a lei complementar número 513, de 11 de dezembro de 2009, que alterou o Fundo de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, o Fundema. A rigor, os recursos provenientes de multas que ficam no caixa do governo serão encaminhados com mais agilidade, com mais rapidez para o Fundema. Dessa forma, nós teremos um fundo mais robusto, com muito mais recursos, e os planos, os projetos instituídos para o meio ambiente, nós teremos muito mais recursos, muito mais possibilidade de êxito, a exemplo do Reflorestar, que é um projeto conhecido nacionalmente, iniciado já no primeiro governo Paulo Artung, e que a cada dia, dada a crise hídrica, dados os problemas ambientais que estamos enfrentando, se torna mais importante, ganha mais visibilidade, mas mais importante do que visibilidade, ele ganha mais robustez, ganha mais adeptos na sociedade, mais produtores rurais estão aderindo ao Reflorestar, e ele é muito importante para beneficiar o produtor, para valorizar o produtor que recupera a sua nascente. É um projeto, para se dizer o mínimo, polêmico, porque está alterando, no artigo 4º, né, constituirá um recurso do fundo. No segundo item diz, o produto das sanções administrativas por infração às normas decorrentes das políticas estaduais de meio ambiente florestal, de que não caiba mais recurso. E aí está modificando para cujo mérito de recurso administrativo tenha sido julgado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente ou por Conselho Regional de Meio Ambiente. Ou seja, os recursos a partir da aprovação dessa lei só irão para o Fundema caso passe pelo Conselho. Do contrário, esses recursos irão para o Tesouro. Muito obviamente, ali isso... sem fazer juízo de valor, mas com a possibilidade concreta, de que grande parte disso não venha a passar pelo Conselho e esse recurso vá direto para o Tesouro do Estado, podendo assim o governo usar esse dinheiro do jeito que quiser. E deputada Luzia, embora a senhora julgue constitucional, mas esse projeto de lei fere a Lei 9.605, que é uma lei federal, de 12 de fevereiro de 1998, que diz, os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, ao Fundo Naval, aos fundos estaduais ou municipais de meio ambiente. Ou seja, não são recursos que poderão ser utilizados para outros fins que não esses. Então, na verdade... Aqui nós estamos, porque os recursos do Fundema, eles vão servir para quê? Eles servem para praticamente todas as ações ambientais, desde reflorestamento, combate a desmatamento, enfim, recuperação ambiental. Então são recursos, monitoramento do meio ambiente, monitoramento do ar, da água. Então esses recursos são fundamentais. A partir disso, aprovado, boa parte desses recursos não irão mais para o Fundema, porque eles só irão, pela modificação dos termos, eles só irão para o Fundema caso eles venham a ser analisados primeiro pelo Conselho, senão eles irão direto para o Tesouro do Estado, podendo assim o governo usar esse dinheiro para aquilo que bem entender. Teve uma multa hoje, deputada Janete. Você recorre da multa administrativamente ao Conselho, a qualquer entidade que foi. Não teve sucesso
continuou a multa, você pode recorrer na justiça em primeiro grau. Não teve sucesso, você pode recorrer em segundo grau. E com isso o dinheiro não tem aplicabilidade no Fundo Estadual de Meio Ambiente. O governo, com a alteração, pede uma simplificação para que esse recurso vá mais rápido para o fundo. Então ele continua dizendo: serão recursos do fundo, no artigo 4º. Aí, substituindo o inciso 2º, ele diz: o produto das sanções administrativas por infrações às normas decorrentes das políticas estaduais de meio ambiente, cujo mérito de recurso administrativo tenha sido julgado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente ou por Conselho Regional de Meio Ambiente. Ou seja, teve a infração, julgou o Conselho, esse é o recurso final para que o recurso vá para o Fundema, de modo que esse dinheiro vá mais rápido para o Fundema e fique disponível para a sua aplicabilidade na política de meio ambiente. Diferente do entendimento de que haverá menos recurso, haverá, na verdade, uma desburocratização para que o recurso vá para o seu destino, que é o Fundo Estadual de Meio Ambiente, atendendo à legislação conforme a deputada Luzia Toledo já vinha relatado pela constitucionalidade. Quero aqui parabenizar aos deputados e principalmente ao governo do Estado, porque são determinadas situações que têm que ser resolvidas. E, na verdade, o poder legislativo, ele, juntamente com o poder executivo, ele é fundamental para a solução dessas questões, principalmente as fronteiras, as divisas. O governo do Estado do Espírito Santo tem buscado, com muita sensibilidade, deputada Raquel Lessa, trabalhar para que equívocos na demarcação dos nossos limites de municípios sejam reparados ao longo do tempo. É evidente, deputado José Esmeraldo, que a participação dos deputados para trazer essa demanda para o governo, ela é essencial. Nós estamos acompanhando este projeto que a deputada Raquel Lessa, repito, teve uma participação muito próxima nesta remarcação que trata da remarcação dos municípios de Colatina, Marilândia, Governador Lindenberg. Nós estamos percebendo e acompanhando outros deputados acompanharem outras divisas, como é o caso de Santa Maria, Santa Teresa, enfim, várias localidades que nós estamos acompanhando o governo do Estado com muita sensibilidade por meio do IDAF, o seu presidente Júnior Abreu trabalhando junto às comunidades, conversando com os prefeitos municipais, com as câmaras municipais, para que no consenso das comunidades, dos municípios e da comunidade em questão, a gente consiga rever essa demarcação e recompor, tornar de direito aquilo que acontece de fato. E é uma demanda que vem da sociedade. No caso aqui do distrito de Córrego de Joaquim Távora, no município de Marilândia, um distrito que pertence atualmente ao município de Colatina, mas que tem toda identidade com o município de Marilândia, essa incorporação é um desejo muito grande da sociedade daquele local, dessa comunidade, desse distrito do Córrego de Joaquim Távora, que tem um vínculo estabelecido muito forte com o município, com os serviços de Marilândia, e que por isso se faz necessário essa incorporação ao município de Marilândia, para que eles possam desfrutar dos serviços públicos que a municipalidade já oferece, mas que oferece a título de favor, mas que agora fica concretizado por um desejo que a comunidade tem, por essa identidade que ela tem com o município de Marilândia, muito mais do que o município de Colatina. E pelo carinho do município de Colatina, porque isso tem que ser uma questão resolvida entre os dois municípios, tem que ter, né, essa aceitação das duas câmaras de vereadores por esse desprendimento dos vereadores, das câmaras e dos prefeitos, no sentido de fazer essa composição, que é um desejo da comunidade local.